Bom, gente, então assim, dentro da estequiometria, né, que é o nosso objeto de estudo aí no momento, eu quero trazer assim algumas das tantas aplicabilidades que a gente tem aí nesse contexto. Vocês podem ver na imagem, nas imagens da tela aqui, que a gente tem alguns minérios, os principais minérios do ferro, tá? A hematita, a limonita, cederita, magnetita. O que é isso, Ronaldo? São óxidos de ferro, né? Vou dar um zoom aqui na tela até para ficar mais nítido daqui a pouco para quem está assistindo, mas são óxidos de ferro, tá? Que nós chamamos, né, de minérios. Esses minérios eles são extraídos da natureza e é a partir desses minérios que nós extraímos o ferro, tá? Então assim, a gente sabe, poxa vida, o ferro, elemento químico Fe, né? Ele não dá em árvore. Como é que eu fabrico o ferro? O ferro ele é fornecido para nós. A mãe natureza fornece ferro para a gente, né? De que forma a mãe natureza fornece ferro para a gente? Através dos óxidos de ferro que nós chamamos de minérios. Só que o que acontece? Esses minérios eles não são ferro puro. Vocês podem ver que tem água junto, tem oxigênio junto, né? Então, por exemplo, a hematita ela tem aproximadamente 70% de ferro. O que eu quero dizer com isso, estequiometricamente falando? Olha, que em 1 quilo de hematita eu devo ter aproximadamente 700 gramas de ferro. Assim como a siderita, ela tem entre 50% e 56% de ferro. Então, se eu extraio da natureza 1 quilo de siderita, eu vou ter aproximadamente entre 500 ou 560 gramas de ferro. Né? Entre a siderita e a hematita tem mais ferro. Então, em 1 quilo de hematita, eu vou ter mais ferro do que em 1 quilo de siderita, por exemplo, porque o percentual de ferro da hematita é maior, é 70% aproximadamente, do que o da siderita, que é aproximadamente 50, 56%. Então, são coisas, né, diferentes, né? São minérios diferentes, mas que têm o mesmo metal de interesse. No caso aqui, o ferro, que é o que a gente tá falando. Tá? E, poxa, mas para que serve o ferro? Nossa, os metais são talvez a principal riqueza, uma das principais riquezas de qualquer país. O nosso país, o Brasil, ele é rico em minérios. E por ser rico em minérios, a gente tem a oportunidade de extrair muitos metais. E é a partir desses metais que a gente vai conseguir ter a produção de diversos tipos de produtos do nosso cotidiano, vai gerar nossa economia, vai gerar nossa indústria. É óbvio que precisa haver um equilíbrio, porque como são minérios extraídos da natureza, a gente precisa ter um equilíbrio, né? Por exemplo, a gente fala muito no aço, né? O aço usado na construção civil, o aço usado na indústria siderúrgica, o aço usado na construção de tantas coisas, né, que estão no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, pontes, prédios, enfim. O aço nada mais é, né, do que uma liga de ferro com carbono. E o principal constituinte do aço é o ferro gusa. O que é o ferro gusa? Deixa eu mostrar aqui. Aqui a gente tem uma mina lá no Pará, a imagem de uma mina de ferro lá no Pará. Aqui extrai-se o minério do ferro, hematita, siderita, e depois dessa extração, esse minério vai para a indústria siderúrgica. Né? Aqui eu tenho um forno aqui numa indústria siderúrgica, e nessa indústria siderúrgica a gente, com o auxílio, né, de diversos mecanismos, entre eles o forno que está aparecendo aqui, a gente vai obter o ferro propriamente dito. Só que esse processo de obtenção do ferro, o ferro gusa, eu estou falando aqui, ele requer algumas reações químicas, requer uma situação estequiométrica bastante importante aqui para nós, que é o que eu vou tratar aqui no próximo slide.
Tá? Por quê? Essa extração do ferro ela acontece em etapas. E cada uma dessas etapas, aqui eu tenho de novo, né, a foto de uma caldeira ali, em cada uma dessas etapas acontece uma reação química. Tá? Aqui na primeira etapa eu tenho o carbono sendo queimado, né? Carbono sólido sendo queimado, formando o monóxido de carbono. Tá? Isso ocorre aí, né, quando ele é adicionado no forno. Gente, eu estou falando de forno, não é o forno micro-ondas da cozinha nem da casa, não, eu estou falando de 1500 graus Celsius. 1500 graus Celsius. Imagina, tu liga um forno ali para fazer um bolo, um pão a 180 graus Celsius. Imagina 1500 graus Celsius. Temperatura absurdamente alta, né? Mas enfim, na primeira etapa do processo eu tenho, por exemplo, essa equação. Na segunda etapa do processo, eu vou ter outras 3 equações aqui, né, sob tensão do ferro, né, do meu metal de interesse, que é obtido aqui. Ó, tá? Então vocês podem ver já quantas etapas, né? Cada equaçãozinha dessa é uma etapa até eu obter o ferro. Então, isso também é importante a gente mencionar aqui, né, que eu estou trazendo, né, reações genéricas, que na prática esses minérios muitas vezes têm contaminações, né, e também a gente precisa fazer um refino desse processo. Né, contaminações ácidas, e aí requer um refino muitas vezes com algum sal básico, né, como por exemplo o calcário, que é o carbonato de cálcio, né. Ele serve para retirar essas impurezas aí que eventualmente a gente encontra. Bom, deixa eu passar aqui para o próximo. Então aqui eu tenho um exemplo, né, da produção aqui do ferro. Simplificadamente, né, eu tenho 5 etapas, 5 semi-reações até eu ter a reação global final, a reação que realmente me interessa. Por que está arriscadinho? E aqui a parte importante da aula é vocês entenderem isso. Porque eu tenho esse processo, como eu estou dizendo, em etapas. Então, tá, eu tenho ele aqui em 4 etapas, né, até eu chegar na reação final. Só que essa reação final nada mais é do que a soma dessas 4 etapas. Então, para eu somar essas 4 etapas, antes de eu somar, o que eu preciso fazer? Eu preciso cortar todas as substâncias que são iguais, que estiverem antes da seta em uma equação e depois da seta em outra equação. Traduzindo, eu preciso cortar substâncias iguais que estejam em produtos e reagentes em equações diferentes. Exemplo, no primeiro caso, eu tenho o CO gasoso, que é o monóxido de carbono, como produto. No segundo caso, eu tenho o CO gasoso no reagente. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse CO aqui. Eu corto esse com esse. Eu também tenho o CO aqui embaixo, também corto. E também corto esse CO do meio. Por quê? Eu tenho no produto aqui 18 COs. O que vai acontecer? Eu vou cortar com 18 COs antes da seta, nos reagentes. Ó. 2 COs aqui, 4 COs aqui, 12 COs aqui. Se eu somar 2 mais 4 mais 12, dá os 18 que eu estou cortando ali do outro lado. O mesmo acontece aqui com F3O4. Eu tenho 4 mols de F3O4 aqui antes da seta, eu vou cortar com 4 mols F3O4 depois da seta. Tá? Bom, a partir daí então eu vou ter a minha equação global. A minha equação global é eu olhar, na primeira equação aqui, o que eu tenho? Tenho 2 reagentes que não foram cortados. Coloco eles aqui embaixo, tá aqui, ó, 18 carbonos e 9 O2. Coloco eles aqui. Na segunda equação, o que eu tenho que não foi cortado? Eu tenho o 6Fe2O3. Então eu vou colocar aqui o 6Fe2O3. Na terceira equação, nos reagentes, olha, não sobrou nada, eu cortei tudo. Na quarta equação, nos reagentes, não sobrou nada, eu cortei tudo. Então não tem mais nada para eu botar na minha equação final. Nos produtos dessa equação final, eu vou trabalhar do mesmo modo. Na primeira equação aqui,
né? Na primeira etapa eu não tenho mais nada de produto, porque eu cortei o único que tinha. Na segunda eu tenho o CO2 de produto, 2 CO2 de produto. Então eu vou adicionar o CO2 ali embaixo. Na terceira eu tenho 4 CO2 de produto, eu tenho que adicionar ali embaixo. E na quarta eu tenho 12 CO2 de produto. Quanto é que é 12 mais 4 mais 12? É 18. Então, por isso eu estou botando 18 CO2. É a soma desse CO2 aqui que eu não cortei. Aquilo que eu não cortar, eu devo somar. O que sobrou aqui? Sobrou o 12Fe, que é o meu produto de interesse aqui, que é o ferro propriamente dito. É o ferro, né, que eu quero. Eu fiz todo esse processo que eu contei até aqui, nesses 11 minutos já, para obter o ferro. Está aqui. Se eu olhar aqui na quarta equação, o ferro eu não cortei, coloco ele na equação global. Eu posso, como tive coeficientes altos, 18, 9, 6, 12, 18, eu posso dividir tudo, né, pelo menor coeficiente inteiro possível. Eu poderia dividir tudo por 3. E aí na minha equação global, em vez de eu ter 18, eu vou ter 6. Em vez de eu ter 9, eu vou ter 3. Em vez de eu ter 6, eu vou ter 2. Em vez de eu ter 12, eu vou ter 4. Em vez de 18, eu vou ter 6. Se eu dividir tudo por 6, está resolvido. Né? Se eu dividir tudo por 3, está resolvido. Eu vou ter a equação global com todos os coeficientes inteiros. Tá? Um exemplo do exercício aqui resolvido. Tá? Eu tenho, por exemplo, essas 3 semi-reações e ele pede para escrever a reação global. O que eu vou fazer? Eu vou olhar nessas 3 semi-reações aqui, onde eu tenho produtos e reagentes iguais. Olha, o CO3,2 em meio aquoso aqui no reagente, eu posso cortar com o CO3,2 que está em meio aquoso no produto ali. Corto esses dois. O H2CO3, que é o ácido carbônico aqui, eu posso cortar com o H2CO3, que é o ácido carbônico aqui. Cortei e cortei. Tá? Buenas. O que eu vou ter no reagente aqui? Eu vou ter o N2CO3, que eu não precisei cortar, porque eu não tenho nenhuma outra equação do outro lado do N2CO3. Então eu vou repetir ele na minha equação global ali, que é o carbonato de sódio, N2CO3. Aqui, esse eu cortei, então eu vou usar o que agora na equação global? O 2H+. Está ali o 2H+, na equação global. Então eu tenho isso de reagente, né? Porque na terceira aqui eu cortei o único reagente que eu tinha, então não vou ter nada para botar da terceira. De produto, o que eu vou ter? Vou pegar o 2Na+ da primeira, vou colocar ali. Depois o outro eu cortei. Aqui na segunda equação eu cortei também, então não tenho nada para botar. E na terceira equação eu tenho a água e o gás carbônico, que eu não cortei, então eu vou repetir eles aqui embaixo na minha equação global. Pronto, está resolvida, está escrita a minha equação global. 2H+, mais N2CO3, ou seja, hidrogênio mais carbonato de sódio, formando sódio em meio aquoso, íons de sódio, né? Mais água, mais gás carbônico. Te lembra que esse Gzinho aqui indica que é uma substância gasosa, esse CO2, então ele literalmente se esfumaça. Esse L aqui do lado da água indica que ela está no estado líquido. Esse AQ do lado do sódio indica que o sódio está em meio aquoso, ou seja, ele está dentro da água. Esse S aqui do lado do carbonato de sódio indica que esse carbonato de sódio está no estado físico sólido, é um pozinho, né? Ele é sólido. E esse AQ aqui do hidrogênio indica que eu tenho hidrogênio em meio aquoso. Então, é importante a gente olhar isso, até porque quando eu faço esses cortes aqui que eu estou mencionando, eu só posso cortar substâncias iguais, que estejam em lados opostos e que estejam no mesmo estado físico. Por exemplo, aqui é aquoso, por isso eu cortei. Aqui é aquoso, por isso eu cortei. Eu não posso cortar, mesmo que seja a mesma substância, se ela estiver em estado físico diferente. Num lado ela está sólido, no outro ela está líquido. Opa, não posso cortar. Eu só posso fazer esse corte se elas estiverem no mesmo estado físico da matéria. Que em geral aqui para nós vai ser ou sólido, ou líquido, ou gasoso, ou vai estar em meio aquoso, que é estar no meio da água.
Tá certo?